capítulo 7 de João já começa dizendo que o Messias andava pela Galileia e que ele já não queria andar pela Judéia porque o povo de lá queria matá-lo. E por que será que as pessoas sentiam vontade de matar o Messias? Por que será que nem seus irmãos acreditavam nele? O próprio Messias responde no versículo 7, porque ele testificava que suas obras eram más. Os rabinos, eles se enfureciam porque o Messias nunca tinha estudado, enquanto que os rabinos precisavam passar anos nas escolas rabínicas para poder ensinar no templo. O que eles não sabiam é que o Messias ensinava as escrituras com autoridade porque nele habitava toda a plenitude da divindade. O Espírito do Pai lhe fora dado sem medida. Por isso ele podia falar com autoridade, podia falar daquilo que lhe era próprio. Mas observe o versículo 16 e veja que apesar de ter dentro de si toda a plenitude do Eterno, apesar de ter recebido o Espírito do Pai sem medidas, apesar de ser o Salvador do mundo, ele humildemente admite que tudo o que ele falava não vinha dele mesmo, mas do Pai que o havia enviado. Veja bem, gente, o Salvador do mundo, que não toma glória para si mesmo, mas glorifica o Pai que o enviou. Quanta diferença dos líderes religiosos que vivem bufando aos quatro ventos. Não mexam comigo, que eu sou um ungido de Deus. Não mexam com fulano, que ele é um ungido de Deus. O ungido foi o Messias. E ainda assim não pegou glória para si, mas glorificou aquele que é, glorificou o Criador. Isso às vezes me cansa um pouco, sabe? De ver homens querendo ser líderes de homens, quando o Messias, que era o único líder, que é o único líder, ele simplesmente glorificou o Pai. E para aqueles que vivem apregoando, não julgueis, não julgueis, o Messias manda um recado para vocês. Não julguem segundo a aparência, mas julguem sim segundo a justiça. E qual seria a reta justiça? Porque ele manda julgar segundo a reta justiça. E qual seria essa reta justiça? Ele mesmo, gente. É ele que é a reta justiça. Tudo que vem dele é justo, é reto, é bom. Tudo que sai da sua boca é justiça e amor. As pessoas diziam saber de onde ele era, de onde ele vinha, porque só enxergavam o mundo físico. Ele é da Galileia, lá da Galileia não pode vir coisa boa. Mas não dizem que o Messias vai vir lá da Judéia, dos judeus? Eles só viam o mundo físico. Por isso eles não entenderam que não importava se o Messias vinha da Judéia, da Galileia ou de qualquer outra parte do universo. O que importava de fato é que ele veio do Pai. Ele veio do Pai. E voltou para o Pai. Porque ele era o próprio Pai. Porque ele era a palavra do Pai. Ele era o próprio Pai em essência. Então aquele que não entender que o Messias veio do Pai e por isso viu o Pai, essa pessoa jamais vai conseguir entender João capítulo 1, versículo 18, onde está escrito: ninguém jamais viu ao Eterno. O ungido que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Isso significa que tudo que os líderes que vieram antes dele falaram, disseram aquilo que ouviram. Ou seja, nenhum deles tinha o Espírito do Pai habitando dentro deles. Apenas depois que o Messias veio com a plenitude do Pai, que morreu, ressuscitou, é que o Espírito do Pai veio habitar em todo aquele que crê. Portanto, quem é maior? Quem é mais digno de confiança? Alguém que ouviu a voz de Deus, ou que diz que ouviu a voz de Deus? Ou que teve uma experiência espiritual? Ou o Messias que veio do Pai, que viu o Pai e que é um com o Pai? Percebem que nós não precisamos de líder, de tudo que nós precisamos é a palavra do Eterno, de que tudo que nós precisamos é do Espírito do Eterno? E foi isso que o Messias veio trazer para nós. E os líderes religiosos, eles ficavam furiosos porque as pessoas estavam acordando, estavam dando ouvidos ao Messias e saindo do sistema religioso. E isso os enfurecia, porque não é fácil admitir que suas crenças são baseadas em mentiras humanas. Não é fácil admitir que você precisa repensar todos os seus conceitos. Imagine ter que voltar a ser criança de novo. Reaprender desde as primeiras lições espirituais. É mais fácil ficar onde está.
seguindo o fluxo da religião, não exige esforço para os incautos. E o esforço que os religiosos fazem, os líderes religiosos fazem, eles passam o resto da vida sendo recompensados com o suor dos fiéis. Mas para esses o Messias diz: vocês vão me buscar, mas vocês não vão me achar. Onde eu estou, vocês não podem ir. Por que o Messias disse isso? Porque ele estava no Pai. E apenas aqueles que têm o Espírito do Pai podem ir para onde ele está. Aquele que vive na carne é carne, pratica as obras da carne. Mas aquele que recebe o Espírito do Pai em si mesmo, esse não vive para si. Ele escuta a voz do Pai e faz apenas aquilo que o Pai manda ele fazer. Ele apenas olha para o Messias e aí ele sabe qual o caminho que deve seguir, porque o Messias é o próprio caminho. No versículo 41, encontramos o povo discutindo de novo acerca do lugar físico de onde o Messias viria. E não entendiam como ele podia dizer que era o Messias se os profetas diziam que o Messias viria da descendência de Davi. Mas o Messias era galileu, Yeshua, né, aquele que estava dizendo ser o Messias, ele era galileu. Agora, o que eles não entendiam é que as escrituras estavam se referindo à descendência espiritual de Davi, da mesma maneira que ele nos inclui na descendência de Abraão. O que isso significa? Significa que o Messias seria um homem segundo o coração do Eterno, assim como Davi foi, assim como nós somos descendentes de Abraão por causa da fé. Então eu finalizo com as palavras dos servidores aos líderes religiosos. E no final, uma pergunta muito pertinente. Nunca homem algum falou assim como este homem. E a minha pergunta é: e você? A quem você deseja ouvir? Nesse capítulo de João, nesse capítulo 8 de João, o Messias a todo instante aponta para o Pai e admite que não veio fazer sua própria vontade, mas a vontade do Eterno. Depois ele mostra que discípulo dele é todo aquele que lhe obedece. Não é aquele que tem religião, que cultua, que sacrifica, que pratica rituais, mas é aquele que lhe obedece. E essa é a verdade que liberta o ser humano. É obedecer a palavra do Pai, a verdade do Pai. E assim como muitos hoje em dia, aquelas pessoas que ouviram o Messias, elas acreditavam que elas eram livres. Mas aqui ele mostra que livre são os filhos. Ou seja, livre é todo aquele que se tornou um com a palavra do Pai. Mas aqueles que vivem presos a rudimentos humanos, eles não podem ser livres, porque eles agem como escravos, fazendo tudo o que a religião manda. O Messias diz aqui que aquele que é filho de Abraão procede como Abraão. Da mesma maneira, aquele que é filho do Eterno procede de acordo com a palavra do Eterno. No versículo 44, o Messias derruba a doutrina de que Satanás era um anjo de luz e se rebelou contra Deus e se transformou nesse ser terrível aí que o cristianismo criou, né? E ele diz palavras simples e diretas acerca de Satanás. Ele diz: ele foi assassino desde o princípio, nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não há verdade. Quando diz mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. E falando em mentira, né? Mais uma mentira aí que ele faz cair por terra, uma mentira que o cristianismo inventou, porque Satanás ele criou força, né, com o cristianismo. Foi o cristianismo quem deu força para Satanás, né? Fez dele esse ser terrível que amedronta os homens, enfim, né? Mas se o homem é mau, é porque o homem quis ser mau. O homem tem livre-arbítrio, não é assim? Não foi isso que a gente aprendeu? Não é isso que as escrituras falam? Bom, então, gente, não tem como não se enfurecer com um homem desse. Ele derrubava todos os dogmas, todos os rituais, todas as doutrinas humanas. Só havia um jeito de pará-lo. Ora, vamos matar esse cara. Lê de engano. Não dá para matar a verdade. Mata-se o corpo, mas nunca o espírito de quem já não pertence a esse mundo. Mas a frase que mais me agrada nessa passagem é: antes de Abraão nascer, eu sou. Aqui o Messias mostra claramente que ele não é uma pessoa, mas ele é um representante da verdade que existiu desde o princípio, que sempre existiu. E isso é inconcebível, porque aquele que é raso, ele jamais vai entender o todo. Aquele que é carne jamais vai entender o mundo espiritual. Aquele que é escravo jamais vai entender o significado de liberdade.